Oi, gente, voltei para fazer uma pequena explicação do livro de Lucas, capítulo 22, do 24 ao 30. E o Senhor vai falar para nós quem é o mais importante. O vídeo da leitura já está no canal, tá? Só voltar e ouvir para quem ainda não ouviu. Então, gente, nós vemos aqui os apóstolos discutindo sobre quem seria o mais importante. E o Senhor, ele disse, para eles, que os reis deste mundo têm poder sobre o povo e que os governadores são chamados, entre aspas, amigos do povo. E que entre eles não era assim. Pelo contrário, o Senhor falou que o mais importante deve ser como o menos importante, que devemos agir como um servo que sempre está ajudando e não como aquela pessoa que é arrogante, e que quer sempre ser servido o tempo todo. Então, o Senhor, ele manda que nós sejamos humildes e que não pode haver diferença de caráter entre nós que somos parte do seu corpo, Nós somos a igreja, cada um de nós é uma parte do corpo do Senhor Jesus. Então, nenhum de nós podemos ser diferente. Um tem que ajudar o outro, Temos que, não importa se a pessoa é rica ou se o outro é pobre, não importa. Um tem que ajudar o outro. Foi isso que o Senhor falou e é o que nós temos que fazer, Porque nós somos parte do corpo do Senhor. Então, não podemos um ser diferente do outro. Porque se uma parte do corpo pensa e age diferente, não dá certo, É como uma doença, Pega uma doença na mão, por exemplo. Aí aquela mão já está doente, já está com algum problema, não vai estar ajudando o restante do corpo. Por quê? Porque já está ali um problema, Está doente, vai ter que ser curado. Então, é assim, todos nós somos uma pequena parte do corpo do Senhor, Então, nós temos que agir conforme Ele mandou, conforme Ele ensinou. Então, Ele falou que o maior no reino dos céus é aquele que vem a ser o menor. Então, se você é muito rico, não importa. No reino de Deus é todo mundo igual. Nós somos todos iguais, Porque somos o corpo do Senhor. E todos, por menor que seja, a parte do corpo é importante, porque se o corpo não tiver uma parte, tiver faltando vai fazer falta, Se não tiver um dedinho, faz falta. Se não tiver um olho, faz falta. Se não tiver um rim, vai fazer falta. Então, cada um tem uma parte no corpo do Senhor. E se um se desvia, vai fazer falta ali no corpo. É isso que o Senhor está falando. Então, temos que ser iguaizinhos. Obedecer o Senhor, fazer o que o Senhor pediu. E não o que o mundo oferece, Porque o Senhor mesmo, que Ele sendo Deus, Ele agiu como um servo, Foi um servo sofredor. Ele sofreu muito por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados, Sendo que a gente nem merecia, Porque nós somos pecadores mesmo, Então, o castigo que era para gente passar, para gente sofrer, o Senhor sofreu no nosso lugar. E sem Ele, sem o Senhor Jesus, ninguém vai herdar a vida eterna. Porque só tem dois caminhos, a vida eterna e o lago de fogo e enxofre. Então, só tem dois caminhos. Ou você segue com o Senhor, ou você segue no outro caminho, que é porta larga. Que vai poder fazer tudo o que quer nesse mundo, aproveitar tudo o que quer, só que é uma porta larga. Chega lá na frente, ela vai ter um enorme muro e você não pode passar mais, acabou, parou ali.
Então nós temos que ir o quê? Pela porta estreita, que é o Senhor Jesus. Por que porta estreita? Porque a gente não vai fazer tudo que o mundo está oferecendo. A gente tem que ter decência, né? Nós temos que mudar o nosso jeito de ser, porque a partir da hora que a gente aceita o Senhor Jesus, a gente muda tudo. E às vezes eu tiro por mim mesmo, tá, gente? Que quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu comecei a conhecer os ensinamentos dele, eu falei, Senhor, tenha misericórdia, como que eu fazia uma coisa dessa? Que vergonha! Como que eu fiz certas coisas e me envergonha completamente de tanta coisa que eu fiz. Eu fui arrogante, que o Senhor detesta esse tipo de coisa. Imagina, que vergonha, mas devagarzinho o Senhor foi me moldando, foi me arrumando, foi colocando ali os pingos nos is, né? E eu mudei muito, tenho que mudar muito ainda, lógico, né? Que eu preciso muito do Senhor para isso. Mas eu mudei muito, gente. Eu não consigo mais. Eu vou para a igreja, jamais eu vou com uma bermuda ou uma saia ou vestido curto. E antigamente eu usava, não me importava, eu ia com blusinha, mini blusa para trabalhar, de saia transparente, eu não estava nem aí. Eu vivia em coisas do mundo, como todo mundo vivia. Aí depois que eu descobri o Senhor Jesus, que temos que ter moderação em tudo, nas palavras, nas vestes, nossa, né? Nos nossos atos. Então nós temos que pensar em tudo. Mas com a ajuda do Senhor, a gente vai nos moldando, vai nos ajeitando, nos arrumando, né? E antes eu falava palavrão, né? Falava uns nomes feios. Hoje não falo mais. O Senhor, graças ao Senhor que me moldou, né? Que me mudou. E eu preciso ainda de muita mudança, gente. Muita coisa. O Senhor, espero no Senhor essa mudança. Peço a Ele que me ajude, que eu sempre esteja alinhada com Ele para servir Ele melhor, né? E vou passando o que eu vou aprendendo, gente. Eu vou passando para vocês. Vocês que querem aprender, que querem ouvir a palavra do Senhor, porque esse vídeo é feito para pessoas que não sabem ler ou não conseguem mais ler, porque dói as vistas, porque não consegue se firmar na leitura, porque o meu marido também não consegue. Ele começa a ler, os pensamentos dele voam e ele não consegue ler. Então, são para pessoas assim, pessoas que não sabem ler, né, de jeito nenhum. Minha mãe, meu pai, por exemplo, não sabia ler. Então, tem tanta gente que eu conheço que também não sabem ler. Mas ouvir sabe. Então, gente, é importante que nós, o pouquinho que nós aprendemos, que estamos aprendendo, que a gente vai passando para outras pessoas. É um canal simples, humilde, mas de verdade. Aqui passa a palavra do Senhor. Eu faço o máximo para não falar nenhuma heresia, para não fazer nenhum pecado que eu não quero. Pecar contra o Senhor, porque Ele não merece. Tudo que Ele fez por mim, Ele não merece passar por nada, e não quero que Ele fique triste comigo por nada. Então, o que eu aprendo, eu passo para você, gente. E é tão bom viver junto com o Senhor, viver na palavra dEle, obedecer. São coisas boas, sabe? São tudo que Ele nos ensinou, tudo que a Bíblia ensina, que é a palavra de Deus, é tudo perfeito. Se você seguir direitinho, não tem o que dar errado. É impossível. Nada dá errado. Agora, isso não quer dizer, gente, eu não estou dizendo que ninguém vai ficar doente, que ninguém vai ter decepções. Aqui enquanto nós vivemos nesse mundo, esse mundo aqui é do maligno, né? O Senhor falou. Então a gente vai passar por certas coisas que não vamos aprovar, não vamos gostar, vamos sofrer, vamos chorar, mas não podemos deixar do Senhor, nunca, porque Ele não nos deixou só. Ele veio, pregou o que Ele tinha que pregar, ensinou o que tinha de ensinar, entregou a vida dEle
por nós, né? Derramou o sangue dele para que o sangue dele cobrisse todas as nossas falhas, nossos pecados. E depois ele ressuscitou, ele subiu ao céu, mas ele mandou alguém para ficar conosco. Esse alguém é o Espírito Santo dele, que é ele próprio. Então nós temos o Espírito Santo, ele que nos ajuda, ele que nos ensina na palavra e ele que nos ensina dia após dia. Cada coisinha que a gente vai aprendendo, o Senhor está nos ensinando. Então faça isso que vocês não vão se arrepender. Não vão. Garanto a vocês que não vão se arrepender. Assim como eu não me arrependi, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter conhecido o Senhor Jesus. Ele é tudo, tudo para nós, gente, tudo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fique com o Senhor Jesus.